dia, boa tarde, boa noite, você aí que nos ouve qualquer hora, em qualquer lugar. Voltamos nós aqui com os Ouvicasts. O ouvidor pergunta, o especialista responde, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, e novamente aqui com a nossa convidada especialíssima, a doutora Rose Cirilo. Doutora Rose, como é que vai? Tudo bem, desembargador Xavier. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o senhor, para todos que nos ouvem. Isso pega, hein, doutora Rose? Mas, doutora Rose, a gente vem falando aí de LGPD. No nosso último episódio, falamos de tratamento de dados, dados pessoais, dados sensíveis, né? Quais são as suas categorias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de dados pessoais. O que é, na verdade, doutora Rose, tratamento de dados pessoais? É tudo, quase tudo, se você imaginar. São 22 ações aqui, né? Como eu disse Trago a pessoa amada em 3 dias, essa coisa toda também? Isso! Nossa, como eu disse no outro episódio, né? A LGPD ela é bastante conceitual, principiológica, então ela traz no artigo 5º, no inciso 10º, o que seria, né? Qual é o conceito de tratamento de dados, né? Que é toda operação realizada com dados pessoais que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados. Ufa! Contaram aí 22 ações. Tudo isso, desembargador, está englobado nesse termo, né, maior, nesse chapéu que diz, nós comumente falamos de tratamento de dados. Tratamento de dados. Isso, exatamente, tratamento de dados. Doutora Rose, falar de tratamento de dados, falar de uma coisa tão ampla, num primeiro momento isso poderia até mesmo inviabilizar a aplicação da lei. Porque, como você bem disse, praticamente em todas as etapas, né, da vida, você vai ter algum dado seu sendo tratado. Na verdade, assim, desde quando você nasce, né, que você já sai com algumas maternidades, inclusive, divulgam a foto, né, do bebê no seu site. Não sei se essa prática ainda existe, mas existia com regular frequência, né? O recém-nascido, ele já com poucas horas de vida, a foto dele já estava estampada no site daquela maternidade ou daquele hospital, inclusive com o nome dos pais, né? Ou seja, então, desde o primeiro dia da sua vida, você já tem dados seus sendo expostos ou sendo apresentados aí para esse mundo da internet. Então, quando a gente fala em tratamento de dados pessoais, a gente tem que pensar que em qualquer fase da sua vida, você precisa ter o seu dado tratado, independentemente daquele que os detenha, não é isso? Isso. Exatamente. E assim, é interessante a gente notar que uma ação, assim, não exclui a outra. Eu posso só, por exemplo, um arquivar, o acessar, o receber, que já é tratamento, porque às vezes as pessoas pensam, são ações cumulativas para ser considerado tratamento de dados. Não, só o ato de receber, ou de arquivar, ou de compartilhar, já estou tratando dados, né? Então, que isso fique claro, porque eu não preciso né, ter todas essas ações no movimento só, né? Não preciso, eu posso ter uma só que já estou tratando dados. E o senhor disse muito bem, antigamente tinha esse costume, hoje não se tem mais, né? Realmente por causa dos dados de que envolve né, crianças e adolescentes, o tratamento é mais rigoroso ainda. Agora, mesmo quando, a gente já comentou sobre isso aqui em um dos episódios, quando um pai, uma mãe, alguém compartilha uma foto, um dado, numa rede social, numa mídia social, por exemplo, eu tenho uma expectativa ali. Eu estou, de repente, mostrando a minha alegria em ter, né, um novo membro na família ou alguma coisa assim, e isso, mesmo que seja, né, eu tenha dado esse acesso ao público, eu tenho a expectativa de que aquilo ali fique ali e que as pessoas fiquem felizes com aquilo que eu estou compartilhando, é alguém que chegou, é um aniversário, e isso não autoriza que outras pessoas utilizem isso de outra forma, para outras finalidades, mesmo que eu ponha isso, né, de forma pública, não só aqueles meus amigos que estão ali,
relacionados, que isso seja de forma pública. Então, tem todo um contexto que precisa, né, que é da expectativa do uso, né, com aquela finalidade primeira que ele foi colocado lá. Então, você não pode, né, distorcer isso. Eu coloquei para uma coisa, a pessoa vem lá e coloca e distorce para outra. Nós tivemos esses dias esse questionamento sobre aquela bebê Alice que estampou uma publicidade de final de ano junto, né, com a Fernanda Montenegro, e que a menina, a foto dela virou um meme para utilizações distorcidas da mensagem que a mãe e o pai decidiram que ela estamparia em termos de publicidade de uma determinada instituição financeira. Então, isso não pode acontecer, isso está contra a LGPD, né? Por mais que a figura da Alice, daquela bebê, né, esteja tão pública com várias outras utilizações de outras empresas, né? Doutora Rose, falando em exposição pública, como é que fica, por exemplo, então, o tratamento de dados pessoais de pessoas notoriamente conhecidas? Por exemplo, artistas, políticos em geral, atletas, né? Aqui no nosso caso do Brasil, atletas de futebol. Como é que fica a exposição de dados ou o tratamento de dados dessas pessoas que são notoriamente conhecidas? Como eu volto a dizer, quando a gente tem a nossa figura, quando eu exponho, eu coloco numa rede social e eu tenho esse tratamento para uma finalidade, para uma ligada a uma propaganda, a um produto em que eu sou o embaixador daquela marca, é uma coisa. Agora, quando a minha figura, mesmo sendo uma pessoa notória, pública, sendo utilizada para fins completamente diferentes e fins que estão longe de serem lícitos e justos, isso tem questionamentos que podem ser levados aos tribunais, sim, desembargador, por mais que a pessoa seja uma pessoa pública. Ou seja, de uma forma ou de outra, a LGPD continua protegendo os dados, ainda que a pessoa tenha essa notoriedade. Sim. Né? Por mais que tenha essa notoriedade, você tem ali aquela expectativa para aquele dado. Eu sou um artista, eu sou um cantor, né? Eu sou um jogador de futebol. O que não pode ser feito o uso da minha imagem ou de uma determinada fala que eu tive num contexto para outros fins que não aqueles que normalmente essas pessoas que estão ligadas a essas áreas atuam, né? E esperam. E, doutora, o que são dados anonimizados? O que a gente pode considerar como sendo anonimizados? São dados que, assim, por serem sensíveis e não puderem ser compartilhados, a gente tira dele aquela capacidade de identificar aquela pessoa. Você desagrega, você oculta, você faz alguma forma de tirar ali que alguém que for olhar não vai saber identificar. Não consegue te identificar fazendo aquela consulta por um site, por exemplo, de busca. Não vai saber que você é você não, mesmo. porque você anonimizou. É um procedimento, é um processo, né? Que você utiliza para tirar dali essa possibilidade de ser reconhecido aquela pessoa. E, novamente, a gente volta para aquela questão da responsabilidade ou do ônus da prova do controlador, exatamente em relação a esses dados que lhes são fornecidos e que são caracterizados como anonimizados. Exatamente. O controlador sempre tendo essa responsabilidade de fazer a prova, quando for requisitada, de que houve um consentimento ou que não se pediu a anonimização daquele dado pelo titular do direito, né? Exatamente. Nós que trabalhamos em ambiente de ouvidoria, enfrentamos muito isso quando recebemos, por exemplo, manifestações típicas, né, tipificadas como denúncias ou comunicação de irregularidade, que é a denúncia anônima. Porque se o meu órgão, a minha entidade não tem atribuição para essa apuração, e eu tiver que mandar para outro órgão, eu preciso do consentimento daquele denunciante. Se ele não consentir no prazo de 20 dias, né, ou se omitir, não responder o meu questionamento, eu só posso compartilhar com a outra ouvidoria, com o outro órgão, se eu pseudonimizar essa manifestação, esses dados pessoais. Então, nós trabalhamos muito com isso, com essas ferramentas também de tarjamento, de desagregação, né, desses dados, para que a gente possa dar segurança, salvaguardar o direito dos denunciantes. E, doutora, o tratamento de dados, ele sugere que haja uma vida útil nesse tratamento, né? Em que momento
esse tratamento acaba, cessa, ou que a responsabilidade do controlador cessa em relação ao tratamento desses dados? São duas perguntas aí que pode parecer a mesma coisa, mas elas têm um alcance muito diferente. Diferentes, exatamente. Assim, o titular de dados, né, ele tem que estar em constante comunicação, ele tem que estar sempre atento a como aquela empresa, aquele órgão público trata dados pessoais. A empresa tem que colocar dentro da sua política de privacidade e no seu programa de governança de dados essa questão do ciclo de vida útil dos dados pessoais que ela coleta, que ela trata, né? E o titular de dados tem que ficar atento nisso, sempre questionando com o encarregado em que momento, né, qual é o prazo da utilização daquele dado específico, como ele vai ser descartado e se a pessoa, o titular, vai ser avisado sobre isso, né? Então, essa é uma questão bastante delicada, porque a gente percebe hoje, mesmo depois de todo esse tempo já de LGPD já promulgada e já em vigência, que nem toda empresa e nem todo órgão público está estampando, né, em seu portal essas políticas, né, de como está tratando isso. A gente nem todo mundo está informando, né, nem todo mundo tem isso ainda já dentro do seu programa de governança. Não estão fazendo, desembargadores, esse gerenciamento de risco, que quanto mais tempo você mantém esse dado circulando dentro da sua empresa, do seu órgão, os riscos estão aí, né, acontecendo. A gente viu isso esses dias, né, no SUS, no Conect SUS, que teve esse SUS, né, vazamento. Exatamente. É verdade. Então, isso tem que estar muito claro, desembargador, naquele programa de governança de dados, né, da empresa, do órgão público, para que o titular tenha esse conhecimento e possa acompanhar, e possa cobrar. Doutora Rosa, e pela sua experiência, qual seria, então, a melhor forma de uma empresa ou de um órgão público eliminar esses dados pessoais que lhe foram confiados, sem que nessa eliminação haja o risco do próprio vazamento da informação? Aí são ferramentas que existem de segurança da informação, existem os próprios, a BNT traz aquelas ISOs também, que a empresa pode optar pelo descarte já, começando pela anonimização, porque você não tem como descobrir de forma alguma, e pode optar por outras formas, que aí, assim, meu conhecimento na parte de segurança de informação, né, dessas não é tão profundo, mas existem várias ferramentas e vários softwares hoje que fazem esse trabalho com segurança, impedindo, inclusive, que sejam reutilizados. É possível, por exemplo, uma empresa que detém um dado fornecer esse dado para uma outra empresa fazer essa eliminação? A LGPD contempla essa possibilidade, doutora? Sim, são os operadores, porque às vezes né, a empresa, o tamanho da empresa, às vezes o próprio órgão público ele contrata, né, alguém que é o operador para fazer, né, um operador ou um suboperador que faz o tratamento dos seus dados e pode estar embutido nesse contrato que esse operador, a mando do controlador, fará esse descarte, fará essa eliminação de dados de determinada forma, né, seguindo os padrões que são estipulados pelo controlador. E sempre lembrando, pode acontecer, sim. Sempre lembrando, doutora Rose, se o titular do direito solicitar a eliminação desses dados, e se esses dados não forem eliminados, o controlador também responde por essa quebra aí no contrato de prestação de serviço dessa informação aí que circulou e não foi descartada quando solicitada. Então, sempre lembrando que a responsabilidade do controlador ela vai até mesmo com a questão da eliminação dos dados. E isso acontece muito porque no artigo 18, em seguida, até o 21, tem todos os direitos de titular do dado. E um desses direitos é exatamente esse, pedir a eliminação desse dado quando ele não coaduna com a realidade. Por exemplo, eu não consenti que meu dado fosse utilizado, eu quero que elimine dali. Eu não só revogo o consentimento, como peço também a eliminação desses dados da base daquela empresa. Então, isso é perfeitamente possível, sim. Aí o ciclo de vida não se espera a utilização final, né, para que aquela atividade seja encerrada pela empresa. É um dos casos em que a eliminação acontece
antes de que a empresa termine com a sua atividade normal de tratamento de dados. A gente sempre fica com aquela dúvida, né, de que o controlador, ele, uma vez de posse da informação que ele nos pede, ou a empresa nos pede, ele vai cuidar bem daquela informação, né? Principalmente porque a gente sabe, né, que nesse mundo de virtual que existe por aí, o nosso nome e os nossos dados valem muito mais do que a gente possa imaginar, porque há um rico comércio explorando essa fonte de dados. Não é verdade, doutora Rosa? Sim, exatamente. E a gente costuma dizer que o controlador tem que ser o responsável maior por toda essa salvaguarda, né? Ele é o guardião desses dados, mas a gente também costuma ver que, por mais que as empresas adotem as suas políticas de segurança da informação, por mais que haja estudos e fortalecimento dos programas de privacidade, essa parte que envolve vazamento, que envolve a ação de hackers, ela acontece. A gente precisa saber só quando e qual vai ser a extensão desse dano. Então, a gente está sempre trabalhando, o desembargador, atrás do prejuízo, eu costumo dizer, né? Porque essas tecnologias, essas formas invasivas que essas pessoas entram pelos arquivos, avançam nas bases de dados, são cada vez mais modernas e o controlador, às vezes, não consegue ter a dimensão de como vai ser o seu dano. Por isso que eu volto a dizer que as empresas privadas e os órgãos públicos precisam equacionar melhor esse trabalho de coleta de dados, coletar o mínimo possível os dados pessoais, só aqueles que realmente são necessários para a atividade, e se for possível, não coletar dados pessoais sensíveis, porque a gente não pode garantir que não haverá vazamento, que não haverá invasão por hackers. A gente sabe que isso vai acontecer, a gente só não sabe quando e qual vai ser a extensão. Então, as empresas têm que estar sempre trabalhando com prevenção e precaução nesse aspecto. Muito bem. Doutora Rose, nosso tempo é rapidinho aqui, a gente quer falar muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, mas, infelizmente, doutora Rose, a gente tem um reloginho que fica aqui atazanando a vida da gente. Então, a gente é obrigado a encerrar esse episódio de hoje, mas como esse assunto ainda está latente, doutora, eu quero deixar aqui renovado o convite para a senhora voltar e continuar essa conversa com a gente sobre a LGPD. Não, voltarei, com o maior prazer, estaremos juntos. Então tá, gente, vamos encerrando por aqui esse nosso episódio dos Ouvecast, o ouvidor pergunta, o especialista responde, e nessa série estamos tratando da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Nossa convidada de hoje foi a doutora Rose Cirilo, e a gente termina por aqui mais esse episódio, lembrando que se você quiser ouvir os episódios anteriores, basta acessar o canal do YouTube da Escola Judicial, do TRT da Primeira Região, ou em qualquer loja de aplicativos aí que tenha os podcasts. Lá estarão perfeitamente audíveis para todos nós. Gente, ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Até uma próxima oportunidade.